contaminantes orgânicos em meio ambiente subterrâneo. Essa é a nossa aula de número 49. Nessa aula nós damos continuação ao método de remediação e lavagem de fase residual por etanol. Na verdade, nós apresentamos já 2 aulas com técnicas de remediação por esse método. Essa é a terceira. Nós temos ainda uma sequência maior para mostrar toda a aplicação dessa remediação. Na aula de hoje, então, na aula de número 49, nós vamos dar continuação ao conceito da remediação por utilização de um cosolvente, ou lavagem por etanol, o cosolvente escolhido. Como vocês sabem, o etanol tem sido utilizado como combustível e por ter uma disponibilidade muito fácil, é uma possibilidade de fluido para utilizar em remediação. Dessa forma, nós mostramos na aula de hoje, então, a utilização do etanol sendo injetado por baixo e deslocando para cima a mobilização da fase residual. Como nós vimos na aula passada, quando nós injetamos etanol de cima para baixo, nós provocamos uma instabilidade local que gerou a formação de finger e nós não conseguimos então usar essa técnica. Não foi eficiente. Ela poderia ser utilizada, mas ela não teria a eficiência desejada. Dessa forma, então, nós estamos tentando de baixo para cima para ver se dessa forma passa a ser eficiente. Observem que ao colocar o etanol ele é mais denso do que a fase residual. Então o nosso objetivo é, à medida que ele fosse andando, ele fosse gerando fase residual e essa fase residual ficasse sempre sobre essa quantidade de etanol que está sendo colocada. Se eu conseguisse fazer isso, então, o etanol subindo e deslocando a fase residual permaneceria aqui e nós passaríamos a desenvolver o deslocamento estável e com isso a maior área de varredura, a maior eficiência de varredura possível na remediação. Ora, então, ao produzirmos isso, nós temos na figura que vocês podem ver alguns dos resultados. E nós vamos explicar aqui para vocês então o porquê desses resultados que nós obtivemos na figura. Se você vê nessa figura claramente, o resultado também gerou algumas instabilidades e nós vamos mostrar aqui o porquê. Se você olhar novamente como nós apresentamos, nós temos aqui o ponto A, etanol sendo injetado na porção mais baixa, etanol está no vértice do diagrama ternário. Nós temos o ponto B aqui, é onde ocorre a mistura, ou seja, o etanol está encontrando água e fase residual na fase B, e aqui nós temos C, a fase oleosa, e D, a fase aquosa, ou seja, já separados em 2 fases. C e D estão na extremidade de uma linha binodal, como eu mostrei para vocês. Se vocês tiverem dificuldades em entendimento desse diagrama ternário, por favor, refiram-se à aula sobre esse diagrama ternário, que está disponível gratuitamente no site da Hidroplan, para que você tenha esse esclarecimento. Então, nós temos aqui essa situação. E ao interpretarmos o que aconteceu, vejam bem aqui, o fluxo ocorreu verticalmente para cima. À medida que o etanol, partindo da origem do diagrama ternário, começa a fluir para cima, ele encontra a fase residual. Entretanto, a fase residual, como vocês sabem, é uma fase formada por um fluido não molhante envolvido por fluido molhante. Ora, o fluido não molhante no nosso caso aqui era o ELNEPO e o fluido molhante era a água. Então, como nós temos essa relação dos 2 fluidos, eu sempre tenho que ter os 2. Ao invadir, o etanol contacta a água e a gasolina, ou seja, o fluido molhante e o não molhante. E ele tende a misturar isso aí. Por quê? Porque tanto ele dissolve na água quanto na gasolina, ele tende a misturar. Nosso objetivo é formar uma fase única. Com fase única não tem fase residual e a remediação ocorreria facilmente. Ao acontecer esse deslocamento, o que acontece? O etanol, ele passa pela água aqui, acontece que a hora que ele começa a fazer essa separação, rapidamente, por o etanol puro ser menos denso do que a água que envolve
a fase residual, o que acontece? Ao invés de ele fazer o deslocamento estável como nós prevíamos, a parte do etanol que tem menos água dissolvida por ser menos denso, tem um efeito gravitacional e ela sobe muito mais rapidamente do que subiria a fase aquosa de etanol em si. Nós não temos mistura homogênea, ou seja, você tem uma parte onde o etanol não se misturou, por ele ser menos denso que a água, ele tende a formar finger no meio da região dominada pelo fluido molhante. Como ele forma fingers nessa região, ele sobe verticalmente, pronto. Uma vez que formou finger, o etanol sobe lá em cima, todo o etanol que está sendo injetado tende a seguir esse caminho preferencial pela camada de fluido preferencial existente já no meio do fluido molhante, e ele diminui significativamente a eficiência de varredura. E com isso a nossa remediação fica comprometida. Ou seja, a conclusão nossa nesse mesmo experimento é que para baixo não funciona, para cima não funciona bem. Como na prática ambas as remediações também são difíceis de serem desenvolvidas, para baixo talvez fosse um pouco mais fácil, nós tentamos na próxima aula que nós vamos mostrar o deslocamento lateral e vocês vão ter oportunidade de ver o resultado.